Em uma sexta-feira qualquer, meu amigo Vini mandou um anúncio. Era este Chrysler Crossfire. Enquanto eu passava pelas fotos do anúncio, eu notei algo estranho. Algo muito estranho. Eu fui até pesquisar para ver se eu não tava imaginando coisas e eu tava certo. Tem algo surpreendente nesse carro. Mas para eu explicar o que eu notei, primeiro eu tenho que explicar o que é esse Chrysler Crossfire. A primeira quebra de expectativa é saber que esse simpático e estranho coupé, fabricado de 2003 até 2007, vendeu 76 mil unidades. Parece pouco comparado com carros como o Corolla da vida, mas honestamente eu não esperava nem metade dessas vendas, sendo que ele é um produto tão nichado. Mas temos que voltar um pouquinho mais no tempo ainda, para 2001. O designer Eric Stoddard trabalhava na Chrysler durante a ascensão do design retrô americano. Na verdade, a própria Chrysler foi quem criou essa tendência na América, puxando outras marcas a surfar também nessa onda nostálgica. Até mesmo o meu carro favorito, o Mustang da geração S197, nasce dessa tendência, onde misturavam o design anos 2000 com inspirações dos anos 60. Stoddard bebeu diretamente da fonte dos Hot Rods, até porque o Crossfire é substituto do Prowler, que é literalmente um Hot Rod. Esse que também merece um outro vídeo em outro momento. Então o Crossfire tinha esse capô grande, longo, um teto baixo, arredondado, rodas grandes também, um volante que parecia um barco, assim como a traseira. E o principal aqui também de inspiração no início dos anos 60 é esse para-brisa repartido com essa moldura cromada. Na dianteira, o Concept Car de 2001 usou esse farol que claramente tá em pé, numa posição muito esquisita, mas o carro todo tinha um charme peculiar. O design conceito de Eric Stoddard não era 100% ruim, mas não estava totalmente bonito ainda. Foi nas mãos de Andrew Dyson que as linhas vieram para algo mais mundo real. E ainda assim o carro na versão de produção ficou bem parecido com o concept, mas na minha opinião melhor. Andrew usou quase que as mesmas linhas do conceito, mas aqui ele pegou o farol, que eu falei que estava esquisito, e ele apenas rotacionou o farol para ficar numa posição mais correta. Ficou bem mais harmônico. Inclusive esse farol evidencia um parentesco desse carro com o Chrysler 300C. A grade da versão de rua também tem um tamanho bem mais harmônico, bem mais contido. E a traseira, mesmo na versão de rua, ainda assim tinha inspiração, de certa forma, em barcos e principalmente, acho que a maior fonte de inspiração aqui foi todo o conjunto de teto e coluna C do AMC Marlin. Não tanto na versão conversível, mas a versão coupé bebe muito do Marlin. E o nome do carro, Crossfire, também faz parte da carroceria. Ele tem esse vinco que eu achei muito inteligente, que ele cria um espaço para gerar essa saída de ar, que eu acredito que seja a saída de ar da caixa de roda. Aí esse vinco, ele cruza no meio do carro, né, abaixo do retrovisor, e ele se inverte, gerando a robustez da largura da traseira. Crossfire, um vinco cruzado na lateral. Isso aqui foi genial, essa linha pra mim ela é genial. Sem essa linha, a lateral seria muito mais contida, muito mais conservadora em design. E na versão de rua, tanto o Coupé quanto o Roadster mantiveram aquela inspiração do para-brisa, agora sem ser repartido ao meio, porém continuando com uma moldura cinza. No concept era mais cromada, na de rua é um pouco mais um aspecto de alumínio escovado. As rodas tinham um desenho simples, mas bem eficientes. Eram um tamanho que para o carro eram bem grandes, 18 polegadas na frente, 19 atrás, o que criava um aspecto geral de carroceria que evidenciava a natureza mais esportiva do modelo. E sim, a versão conversível desse carro é considerada um Roadster, porque ele tem essa posição de pilotagem mais recuada, né, quase em cima do eixo traseiro, capô longo, uma posição muito mais esportiva, de pernas esticadas. Das poucas vezes que eu experimentei essa posição de pilotagem, essa é a minha favorita. E para mim o Chrysler Crossfire foi um dos mais bonitos dessa era retrô da Chrysler dos anos 2000. Mas comenta aí qual que você prefere, o Crossfire, o 300C ou o PT Cruiser conversível. It's Britney, bitch. And I am back. E para garantir essa natureza mais esportiva do modelo que eu mencionei, a Chrysler trouxe duas motorizações V6.
era um motor V6 de 3.2 litros de deslocamento, uma versão naturalmente aspirada e outra versão sobrealimentada por um supercharger. O câmbio era automático de 5 velocidades nas versões mais comuns, mas também houve um câmbio manual de 6 velocidades. A tração em todos os modelos era exclusivamente traseira, como um Roadster deve ser. A versão de base e a versão mais vendida, a Limited, usavam o motor V6 aspirado de 215 cavalos, mas houve também a versão SRT6, essa que era com o V6 Supercharger, fazendo o Crossfire bater os 335 cavalos e 42 kg de torque, que 20 anos atrás eram bastante coisa. O mundo moderno deixou esses números meio banalizados. Ele tinha também um 0 a 100 de 4.8 segundos, pesando apenas 1.400 quilos. A sua tia corre menos e é mais pesada. O Crossfire nunca foi um super esportivo, mas era um sports car divertido, nostálgico e estranhamente carismático. A Chrysler na época teve um acordo de fabricação da carroceria com a empresa alemã Karmann. Sim, a mesma do Karmann Ghia. E essa parceria foi uma faca de dois gumes. Por um lado, isso foi o que garantiu a boa execução da carroceria, que era um pouco mais complexa do que o que a Chrysler costumava fazer, mas por outro lado, isso fez o preço subir. Isso gerou uma complexidade logística. E a Chrysler também teve uma expectativa de vendas muito alta. O acordo com a Karmann previa 20 mil unidades vendidas por ano. Em 2013 eles conseguiram bater essa meta, com o fator novidade do carro, venderam 35 mil unidades. Em 2004 bateram a meta novamente, vendendo 28 mil unidades, mas em 2005, já no seu terceiro ano, caiu para 12 mil unidades, 2006 caiu para 4 mil unidades, 2007 foram menos de 2 mil unidades e então o carro saiu de linha. Incrivelmente, nos primeiros 2 anos de fabricação, o Crossfire esmagou em vendas um outro Roadster que é considerado muito melhor do que ele, que é o Honda S2000. Mas quem foi a pedra no sapato e que fez esse carro não vender tanto assim foi o Nissan 350Z. O 350Z esmagou completamente em vendas o Crossfire. O Crossfire foi lançado por $34 mil, só que o 350Z, além de ser considerado mais bonito, ele custava $7 mil a menos e andava na frente, também usando o motor V6. A litragem maior e o fato de ser um Nissan com um pouco de inspiração nos carros importados fez o 350Z no mercado americano vender muito. E menos de 4 mil unidades do Crossfire da versão SRT6 foram vendidas. Por isso que eu disse no começo que 76 mil unidades foi incrível para um carro tão nichado quanto o Crossfire, mas a previsão da Chrysler de 20 mil unidades por ano foi muito audaciosa. Sem contar que eles não fizeram o mesmo esforço de marketing que os concorrentes fizeram. Não foi um carro que chegou a gerar prejuízos financeiros, igual muitos outros que a gente já viu nesse canal, mas também não foi justificável a criação de uma nova geração, e ele acabou morrendo em 2007. Se você é um cara que assiste regularmente o Autotelling, ao longo desse vídeo você pegou algumas dicas. Mas para você que não pegou, olha novamente essa foto que me despertou interesse nesse roteiro. Não notou nada de semelhante com outro carro que já apareceu aqui no canal? Lembra que eu falei que esse carro foi produzido de 2003 até 2007 pela alemã Karmann? Qual a ligação que a Chrysler tinha com a Alemanha nesse mesmo período? Então, respondendo a você que conseguiu matar essa charada antes de eu falar, sim, o Crossfire foi um produto da Joint Venture Daimler-Chrysler. A holding Daimler-Chrysler foi criada na fusão das marcas Mercedes e das marcas da Chrysler. E o Crossfire foi fabricado a carroceria pela alemã Karmann, mas a sua planta de fabricação global era sim na Alemanha, porque ele estava na linha de produção compartilhando 39% das suas peças com o Mercedes SLK. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos!
Desses 39% vinham, por exemplo, suspensão, freios, os câmbios que mencionei, a parte estrutural da plataforma e principalmente os motores. O 3.2 V6 não era um motor Chrysler, não era um motor Dodge, era na verdade variantes do motor M112, sendo aspirado o M112 E32 e o Supercharger era o E32 Compressor com K, o mesmo motor do SLK 32 AMG. Na época a Mercedes usava o número como uma abreviação da litragem, né? Então o 3.2 AMG era por conta do motor ser 3.2 litros. Quando eu bati o olho nessa imagem que o Vini mandou, quando eu vi o tamanho da porta, o formato da porta, no interior a posição do console central, quando eu vi o entre-eixos dele, a largura, na hora eu matei com o SLK. Eu gostava do Crossfire pelo pouco que eu sabia dele, mas depois de dirigir o SLK eu bati o olho e já reconheci, agora eu gosto mais ainda dele. Foi uma surpresa pra mim e pro Vini descobrir essa plataforma. Quando as vendas do Crossfire começaram a cair, na minha opinião, o que a Chrysler deveria ter feito era a criação de um facelift do modelo, uma atualização visual para dar um bumpzinho nas vendas, e eles também deveriam ter criado a versão SRT8 para então vencer em performance o 350Z, que já estava indo pro 370Z na época. Eles poderiam ter usado o mesmo V8 Hemi aspirado do Charger, que certamente iria caber, ou ainda melhor, eles poderiam ter usado o mesmo V8 do magnífico SLK 55 AMG, que eu não citei no meu vídeo do SLK. Esse carro merece um vídeo separado sobre ele porque ele é muito legal e ele poderia ter sido base para um Crossfire SRT8. Mas aí entramos no campo de IC e, como diria Max Verstappen, a gente não pode ficar pensando nos ICs. Yeah, but I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so yeah. E o ponto que matou o Crossfire foi justamente a sua queda de vendas enquanto a fusão Daimler-Chrysler estava indo pro buraco. A fusão se encerrou também em 2007 junto com a fabricação do Crossfire. Eles não poderiam mais usar a plataforma do SLK, não podiam mais usar a estrutura da Mercedes para fabricar esse carro. O acordo com a Karmann também não deu certo porque eles nunca atenderam a expectativa. E com o fim da parceria com a Mercedes, a Chrysler então rumou para a parceria com a Fiat, que anos mais tarde culminou na criação da FCA, que eu abordei em um dos meus primeiros vídeos aqui no canal sobre o Sergio Marchionne. E durante a criação da FCA, vários cortes de custos foram feitos, eles não puderam arcar com a criação de um novo Roadster. Roadsters são carros irracionais, são carros para atrair um público muito nichado, um público entusiasta, mas que ainda assim não tem um volume de vendas gigantesco. Não faz sentido racional do ponto de vista empresarial você criar um carro Roadster. Só quando as empresas estão muito bem de caixa que eles podem investir nesse tipo de carro, que são, de certa forma, Halo Cars, né? São carros chamarizes para a marca. É um tipo de produto que infelizmente não tá mais em ascensão no mercado. E infelizmente a Chrysler dificilmente vai criar algo irracional de novo. A Chrysler tá praticamente morta, eles vendem hoje só a minivan pacífica. Estão ameaçando criar um elétrico, mas eu me recuso a comentar sobre isso. Mas se você gosta da Chrysler e você quer ver um retrato da Chrysler maluca dos anos 2000, eu tenho aqui um vídeo também sobre o ME412, um carro V12 conceito que foi muito marcante nos anos 2000, especialmente para quem jogou o Midnight Club. Vale muito a pena ver esse vídeo, ou então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o SLK e entender por que eu gosto tanto desse pequeno Roadster, veja aqui um vídeo recente do canal, vou deixar os dois aí para você clicar e assistir. Deixo aqui um salve para os membros do canal, o apoio de vocês é crucial para o Autotelling continuar existindo. E é isso, um forte abraço, na voz Kevin Farias e até o próximo vídeo. Valeu!